Marcos capítulo 10, verso 35 ao 38. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis, pois vós bebedes o cálice, podeis vós beber o cálice que eu bebo e receber o batismo com o que sou batizado? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis a tua palavra, fale conosco através dela, usa-me conforme o teu querer, segundo o teu Espírito. Eu te peço, eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Aqui estão, né, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, fazendo um pedido a Jesus. Eles eram os discípulos. Então, eu quero nessa noite pregar, a mensagem dessa noite é ser um discípulo. Ser um discípulo. Para ser um discípulo, você precisa saber. Você precisa saber pedir. Para ser um discípulo é preciso saber pedir. E aí eu te pergunto, né, o que você tem pedido ao Senhor? O que você tem pedido a Deus? Né? O que você tem feito de pedidos ao Senhor? Será que nós pedimos conforme a vontade de Deus? Certamente que muitas vezes não. Pedimos conforme a nossa própria vontade e desejo, como quando como os discípulos, então Tiago e João aqui, pedem a Jesus, fazem esse pedido a ele. Então é preciso sabermos pedir diante do Senhor. Qual o pedido que eles fazem, né? Tiago e João, eles pedem para Jesus: permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus responde a eles com uma outra pergunta: não sabeis o que pedis. Primeiro ele diz: não sabeis o que vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com o que sou batizado? E o que Jesus, então, está falando aqui, o que é esse cálice que ele, então, vai beber, e o que é, então, esse batismo que ele vai ser batizado? Jesus estava dizendo sobre o cálice da morte, o cálice do sofrimento que ele iria passar, quando, então, lembrando aqui dos textos bíblicos, e nós estamos nos aproximando, né, da Páscoa. Vem o Carnaval, daqui a pouco você já vai ver nas lojas aí os ovinhos de Páscoa, aí você se lembra, é a Páscoa, mas a Páscoa não são os ovinhos de chocolate, embora eu gosto muito, né, nós gostamos e tudo mais, é uma alegria comer chocolate, muito bom, mas a Páscoa, ela na verdade, a Páscoa que nós comemoramos a morte e ressurreição de Jesus. E aí, então, quando Jesus fala para os discípulos: vocês não sabem o que vocês pedem, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ou seja, Jesus, então, antes de ser preso, para passar pelo sofrimento da cruz e tudo mais, né, por todo aquele sofrimento que nós sabemos na história, o que ele passou, ele vai, então,
numa oração lá no monte, no Getsemane, ou Monte das Oliveiras, ele ora a Deus pedindo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. Então, é este cálice de sofrimento, não só morte, né, mas muito além da morte, o sofrimento que Jesus passaria. E ele pergunta para os discípulos: vocês sabem, vocês vão beber o cálice que eu bebo? Talvez eles não compreendessem muito bem ali, né, o que significaria esse cálice, porque na verdade eles estavam ceando. Então Jesus estava bebendo com eles, e eles iam beber. Da mesma forma, Jesus pede, porque a resposta dele nós vamos ver qual é. Porque Jesus acrescenta: e o batismo com que sou batizado, o batismo com que Jesus ia ser batizado era justamente sobre a morte e ressurreição. Um dos símbolos do batismo, quando então o cristianismo inicia com os discípulos, e eu falo, o cristianismo inicia com os discípulos, porque o cristianismo não se inicia com Jesus. O que se inicia com Jesus é a chegada do reino de Deus a essa terra, com ele. E aí então, os discípulos, Jesus começa pregando o reino de Deus, e aí os discípulos, após a morte e ressurreição de Jesus, eles vão pregar sobre Cristo, sobre Jesus. Tanto é que cristão só vai ser chamado lá na igreja de Antioquia com o apóstolo Paulo, né? Mas, então voltando aqui, Jesus fala sobre o batismo, e o batismo, a representação do batismo, o significado do batismo é o descer a sepultura e o ser, reviver para Deus. Então esse é um simbolismo, mas Jesus está falando do batismo aqui, o batismo então da sua morte, mas morte e ressurreição. E aí então, vamos ver qual é a resposta deles, né? Por isso, num segundo momento, para ser discípulo de Jesus, precisamos saber o que pedir para Deus, para o Senhor Jesus, mas devemos então compreender a hierarquia do reino. Porque nós vamos ver então qual foi a resposta dos próprios discípulos e o que Jesus falou para eles, seguindo o texto, né? Eles responderam no verso 39 para Jesus: nós podemos passar, nós podemos beber o cálice que o Senhor vai beber. Talvez eles pensassem no cálice que Jesus estava bebendo ali naquele momento, ou talvez pudessem até pensar no sofrimento, porque Jesus, ele, de certa forma, era perseguido ali. Sim, e os discípulos sabiam disso. Ele era perseguido pelas autoridades religiosas da sua época, do templo, os fariseus, os saduceus, os escribas, enfim, os sacerdotes. E aí então eles vão dizer, né, podemos. E Jesus torna a lhes dizer: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com o que sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-me à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Então Jesus, como Filho de Deus, apesar de todo o poder que ele tinha aqui na terra, havia um limite para ele, sim. E quando eu falo todo o poder aqui na terra, Jesus agia no poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Filho de Deus, mas havia uma limitação em Jesus como homem. Precisamos entender isso. Por isso Jesus chora, por isso Jesus ali reclama da fé dos discípulos. Né? Por isso Jesus tem os seus limites aqui nessa terra. Da mesma forma, ele coloca que há uma hierarquia e nós precisamos respeitar. Né? E ele coloca isso para os discípulos: olha, há coisas no qual eu sou limitado.
e não compete a mim concedê-los isso, porque é para aqueles que estão preparados, ou seja, somente Deus pode aí dizer, eu tenho uma missão aqui, mas eu estou amando do Pai. Eu estou aqui com esta missão enviado do Pai. E aí, nós como crentes, nos dias de hoje, né, você como crente, precisa compreender as posições hierárquicas. Hoje nós vivemos um tempo onde há muitos questionamentos das autoridades, mas há também muito desrespeito a autoridades. E precisamos entender este respeito. Claro que quando autoridades passam e extrapolam os seus limites, elas devem responder por isso, pelos excessos cometidos. Mas, quando então nos dizemos discípulos de Jesus, e aqui eu estou falando, né, o ser discípulo, esta é a mensagem dessa noite, o ser um discípulo é preciso saber pedir ao Senhor, mas é preciso também entender e compreender a hierarquia do reino de Deus, das coisas de Deus. Porque nos dias de hoje há muita gente, né, muitos desrespeitos e pouco respeito àqueles que têm, sim, de Deus uma autoridade no seu reino. Então, cuidado, identifique sim aqueles que no reino de Deus, eu estou falando de autoridade no reino de Deus, não estou falando da autoridade no mundo. Jesus nesse texto, e a gente vai ver, fala um pouquinho sobre a autoridade no mundo, né? Mas a hierarquia no reino de Deus, se você é um discípulo de Jesus, você precisa respeitar. Honra a quem tem honra. A palavra de Deus nos fala isso. Dê honra a quem tem honra. E quando você honra, e o próprio Jesus vai dizer assim, quando aquele que recebe um dos meus pequeninos, na qualidade de profeta, ele recebe galardão de profeta, ele recebe recompensa de profeta. Então, você como um discípulo do Senhor, se você é um discípulo ou quer ser de fato um discípulo de Cristo, há muitos que se chamam crentes hoje, se falam crentes, proclamam por aí, né? Muitas vezes é bom, né, proclamar, porque faz parte aí num âmbito político, né? Tem aí, digamos assim, muitas coisas que possam agregar a pessoa, por ela se dizer crente, né? Devido a interesses neste mundo. Mas no reino de Deus não é assim que funciona, como no mundo. Então, você precisa entender isso, que ser discípulo de Cristo é compreender a hierarquia do reino. Isso não significa abaixar a cabeça para tudo, não. Mas entender e respeitar aqueles e aquelas que têm, de fato, uma autoridade no reino de Deus. Uma autoridade em Deus, uma autoridade espiritual. E isso às vezes é difícil. Se você não tem compreensão bíblica na tua vida, uma caminhada com Deus, realmente, como eu falei no início, né, o que Davi desejava estar na casa do Senhor todos os dias, e meditar, contemplar a sua face. Por quê? Porque ele entendia, e de fato, nós vemos que Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque ele desejava e tinha uma comunhão com Deus, porque ele sabia e entendia que
Deus o auxiliava e o ajudava nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas decisões. Deus interferia e agia na sua vida, justamente porque ele tinha este desejo no seu coração. E aí, por isso, os seus pedidos, né? As suas orações, aí descritas no livro de Salmos, diversas orações. Então, compreender a hierarquia do reino é você entender o seu lugar e o seu lugar no reino de Deus, e aí então você vai ser visto por Deus de uma outra forma. Amém? Aí sim você vai ser abençoado por Deus. É só falei de Davi, né? Lembrar, Davi, leiam lá nos reis, né? Leiam lá a história de Davi e Samuel. Você vai ver que Davi foi perseguido por Saul, o rei Saul, que começou a ter ciúmes de Davi, inveja de Davi, porque o povo proclamava Davi, né, depois dele ter matado o gigante Golias. E Davi, por diversas vezes, estava sendo perseguido injustamente, ele teve condições, ele teve oportunidade de matar Saul, de acabar com a vida de Saul, mas ele não o faz. E também ele não permite que qualquer um o faça, qualquer um dos seus homens, porque ele tinha homens ao seu comando, ele não permite, porque ele vai dizer: quem sou eu? Quem sou eu para colocar as mãos no ungido do Senhor? Mais que Saul havia perdido a sua unção, Davi respeitava que um dia ele foi ungido. E não sou eu que vou acabar com a vida dele. Deus, então, que ele o faça. Saber compreender a hierarquia do reino é bênção para a tua própria vida. É Deus ver você com outros olhos, de outra forma. Amém? O mundo, porque é o mundo, ele anda na contramão bíblica. É uma outra coisa que precisamos ver. Você precisa ver o mundo. Por isso Jesus vai dizer que o mundo jaz no maligno. Ele anda numa contramão bíblica. E aí a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos ensinar as coisas do reino de Deus, vai te ensinar as coisas sobre Deus, ela vai te ensinar as coisas sobre ser um discípulo de Cristo. Como você, então, vai ser visto pelo próprio Deus. Olha só o exemplo de Saul e Davi. Saul, ele faz determinadas coisas, muitas coisas lá, que Deus vai dizer para ele, para Samuel, que era o sacerdote, vai dizer: olha, eu não quero mais ele, não. Ele não é mais meu ungido. Você vai ungir outro. Então, às vezes, tem muito crente que acha que está abafando. Que acha que está né, que é o rei da cocada preta. Mas aos olhos de Deus, não é. Então, esteja atento a isso. Esteja atento a isso. Quem que você quer que veja você com bons olhos? Amém? O mundo? Com os seus desejos, né? Com as suas, como diz os apóstolos, com as suas concupiscências, né? Com os seus desejos dos olhos, com o desejo da carne, com os seus desejos, né? Ou Deus. Se você é um discípulo, um seguidor de Cristo, como você quer ser visto? E aí Jesus ensina aos seus discípulos ali, Tiago e João, que eram chamados os filhos de Zebedeu, que
foram apelidados pelo próprio Jesus de Boanerges, ou filhos do trovão. Agora, se os camaradas eram chamados filhos do trovão, é porque vocês imaginam como eles eram. Isso significa o quê? Significa que eles tinham falhas, né? Assim como você, assim como eu, assim como todos nós, mas o Senhor está pronto a nos ensinar, o Senhor está pronto a te ensinar, desde que você esteja pronto a receber os seus ensinos, amém? Se você tem humildade no seu coração, e isso é o ser humilde diante de Deus, é ouvir a sua palavra, não conforme aquilo que a palavra esteja em conformidade com aquilo que você quer, não. A humildade é você estar em conformidade com a palavra. Você ser transformado pela palavra. E não a palavra ser transformada a partir de você. E o que acontece muito, tem acontecido muito no meio evangélico, é justamente isso. Vivemos uma crise evangélica, porque a palavra ela deve ou tem que agradar a um público. Será que foi assim? Será que é assim? Em terceiro lugar, para ser um discípulo, continuando o texto aqui de Marcos 10, você deve então compreender a lógica do reino de Deus e a lógica do reino dos homens. Amém? Existem duas lógicas, duas compreensões do reino de Deus, no qual Jesus traz, e ele traz justamente a mensagem do reino de Deus, é a lógica do reino dos homens. E Jesus coloca isso para os discípulos nesse ensino, daquilo que eles estavam pedindo para ele. Lembrem que eles estavam pediram para Jesus, Jesus, no teu reino, que cada um de nós, um assente à tua direita e um se assente à tua esquerda. O Senhor é rei. Olha só. Certamente, talvez eles pensassem em Jesus como um rei que tomaria o reino ali da sua época. Tomaria o reino de Israel e seria o rei. Então eles já estavam projetando que um ficaria à direita, seriam conselheiros, seriam ministros, seriam algo ali do reino, mas seriam especiais no reino então de Jesus. E Jesus vai explicar para eles que a lógica do reino não é essa. A lógica do reino de Deus, no qual ele está apresentando, não é essa. Há uma lógica do reino de Deus e há uma lógica do reino dos homens. E eu vou falar qual é essa lógica. Verso 41 ao 43 do capítulo 10 que nós estamos lendo. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. É claro, eles pedem para cada um estar quando Jesus então assumisse o reino. Eles não estavam falando do reino celeste, certamente, estavam falando de um reino terreno. O restante dos discípulos, ao ouvirem isso, opa, que negócio é esse? Porque vocês dois são melhores. Aí começa a briga, Mas Jesus, chamando-os para junto de si, ou seja, chamando a todos, porque já começou a acontecer uma confusão ali, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, e Jesus estava falando do reino deste mundo, governadores dos povos, nos tem, ele está se incluindo ali, nos tem sob o seu domínio. E Jesus está dizendo aqui como que é o reino dos homens. De domínio. Nós somos aqui dominados por um povo, somos dominados por homens de outra nação romana, os romanos, que nós não desejamos ser, mas nós somos. É assim que funciona o reino dos homens, os governos, é assim que funciona.
Então Jesus está fazendo a diferença aqui, ele começa a falar lá para eles sobre o reino de Deus. O funcionamento não compete a mim, determinadas coisas. E agora ele fala do reino dos homens. Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Então há uma autoridade aí neste mundo e tem domínios, e há os domínios. Jesus fala então como é o reino, e ele tem, você precisa ter a consciência disso, amém? Jesus tinha consciência plena disso, concorde ou não, né? O funcionamento do mundo, Jesus, ele está ali, ele não concordava com o quê? Com a violência, né? Ele não concordava com a crucificação em massa, com a mortandade, com o domínio de morte, de terror, que era o domínio romano. Por isso que ele vai dizer que a minha paz vos dou, não vou lá dou como a pax romana dá, como o Estado romano dá de paz para os homens, porque é uma paz de terror, é uma paz de opressão. Mas eu dou uma paz que o mundo não pode dar. Então Jesus vem com uma ótica do reino, mas ele tem a consciência da ótica do reino dos homens, do reino de Deus, né? Ele traz o reino de Deus e a ótica do reino de Deus, mas ele tem com plena consciência. Então você, para ser um discípulo de Jesus, você precisa ter uma plena consciência do que é o mundo, do que são as coisas e o reino dos homens, como funciona. O domínio. Não se engane. Jesus não concordava, e eu repito, ele não concordava com a violência, ele não concordava com a mortandade, ele não concordava não só com a opressão romana, mas a opressão religiosa, porque os religiosos que dominavam o templo da sua época, né, os sacerdotes, sumos sacerdotes, eles também oprimiam o povo, porque eles estavam ali politicamente ligados ao Império Romano. Por isso Jesus critica, por isso ele vai lá e dá uma louca nele, e ele derruba, né, chuta o pau da barraca, derruba lá as mesas dos cambistas, abre a gaiola dos animais, tira todo mundo, faz um chicote de cordas e espanta os animais lá, e vão dizer, pô, Jesus está maluco. Mas ele vai dizer, a minha casa, está escrito, ele cita Jeremias, a minha casa é casa de oração, mas vocês estão transformando-a num covil de salteadores, de ladrões salteadores, e Jesus estava se referindo, na verdade, ao comércio, né, à mercadologia que tinha se infiltrado, se instalado no templo. E aí, então, por conta desta mercadologia que oprimia o povo também, porque os sacerdotes estavam interessados justamente nesse poder econômico que o Império Romano, eles respeitavam o Império Romano, claro, a força do Império Romano era a força de crueldade, de morte, se não respeitasse também morreriam, iam ser colocados outros nos lugares. Então Jesus está fazendo essa crítica geral. E está ensinando para os discípulos também, olha, o meu reino não é este, mas ele tem poder neste mundo, ele tem poder que transcende a este mundo. Amém? Tanto é que o cristianismo vai prevalecer, e na história sabemos que o Império Romano se torna cristão. Aquém de todas as questões, porque há, de certa forma, sim, problemáticas das questões humanas que envolvem justamente, né, os quereres, né, os desejos, os interesses. Mas se você é discípulo do Senhor Jesus, você deve estar interessado no reino de Deus.
acima de tudo, né? Você pode participar, e você deve participar do reino dos homens, sabendo como que funciona as coisas. Mas para ser um discípulo do Senhor Jesus, você precisa identificar, diferenciar o que é reino de Deus e o que é reino dos homens. Por isso que a política brasileira não pode querer ser colocada aí como o reino de Deus. Não. Política brasileira e política em qualquer país do mundo, mesmo em países totalitários, religiosos, como países muçulmanos, é política dos homens. Eles colocam a questão da religião lá, mas é política dos homens. Porque o reino de Deus, ele está numa outra lógica, ele segue uma outra lógica. Então Jesus fala sobre a lógica do reino de Deus aqui para os discípulos. Ele vai dizer, primeiro do reino dos homens, que eles dominam sobre nós, mas não é assim, continuando o verso 43, não é assim, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então quem é grande é aquele que serve. E esta lógica no mundo de hoje, ela é desvalorizada. Porque, não, eu preciso ostentar, eu preciso ser servido. Essa é a lógica, mas essa lógica é a lógica do reino dos homens. Essa lógica é a que impera no mundo. A lógica no reino de Deus não é essa. A lógica do reino de Jesus, ela vai dizer, ele foi claramente aqui, disse claramente, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será aquele que vos sirva. A lógica do reino de Deus é de serviço a Deus. É de serviço nas coisas de Deus, é de serviço ao outro. Por isso Jesus resume, né, a lei e os profetas: amarás a Deus com todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as suas forças, e semelhante a este mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. Então Jesus vai resumir ao serviço, servir a Deus e o servir ao próximo. Amém? Então, para ser um servidor no reino de Deus, e eu estou já aqui caminhando para o final, como discípulo de Cristo, para ser um servidor, um discípulo é aquele que serve, é o que Jesus está dizendo. Para que você seja grande no reino, talvez hoje, e justamente hoje no mundo, ser um servidor, ser um servo, não tem grandeza. Não. No mundo de hoje não tem grandeza. Mas você que serve, não fique com o seu coração triste, não. Porque no mundo você não é valorizado, mas para Deus você é. É Deus quem no seu reino vê. É Deus quem no seu reino aqui também vê aqueles que o servem. E Jesus, como um servo sofredor, lá na profecia de Isaías, ele vem a este mundo. Mas ele não ganha o mundo da sua época. O diabo até tentou oferecer para ele: olha, eu te dou esse mundo daqui, você vai ter domínio. Na verdade, é o diabo que ia ter domínio sobre Jesus. Jesus vai dizer assim: não, não, meu reino não é este, mas meu reino é maior que este, e é capaz de ganhar o mundo todo. E o cristianismo está aí, amém? Como uma das três potências religiosas do mundo. E olha que na Índia
vai ter a religião, hein? Religião, né? E deuses é o que não falta na Índia. Mas o cristianismo em Cristo é uma das terceiras maiores potências em termos religiosos neste mundo. E aí então, para ser um servidor no reino de Deus, um discípulo, Jesus está ensinando aqui a sermos discípulos, aos discípulos serem discípulos, como deve ser um discípulo. Ele vai dizer, verso 44, 45, e quem quiser ser um primeiro entre vós será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Então, ainda o cristianismo, e eu louvo a Deus por isso, ainda o cristianismo, ele é contra o mundo. Porque o mundo é contra o mundo nesse sistema. Porque o sistema do reino do mundo e o sistema hoje, né, do querer ser servido, é oprimir ao outro. Mas quando mesmo você, e quando aquele que se coloca como autoridade em Deus, né, ou uma autoridade, e a autoridade, seja ela em Deus, até neste mundo mesmo, seja ela do reino deste mundo, seja ela nas coisas de Deus, quando ela se coloca num ponto de servir de fato, ela sim é grande, ela sim se torna grande, ela sim se torna primeira, porque ela se torna serva de todos. Então, até na política, vejam quem serve, quem que não serve, quem está servindo o povo, né? Em meios políticos, quem de fato está servindo, ou quem está servindo os seus próprios interesses. E aí, você precisa observar essas coisas. Mas voltando então para o serviço no reino de Deus, e ser um discípulo, ser um servidor. Você precisa e deve ser um servidor no reino de Deus, mesmo que o mundo não valorize isso. Mas Deus valoriza. Amém? Por isso Deus vai falar para Jesus, quando Jesus vai ser batizado. E aí eu quero encerrar aqui, né, com o exemplo do batismo de Jesus. Jesus vai ser batizado. O João, o batizador, está pregando o arrependimento de pecados. João, o batizador, né, ele dizia, o machado está à raiz das árvores, e quem não se arrepender e se voltar a Deus vai ser cortado. Quando Jesus aparece diante dele, ele vai falar, Senhor, quem sou eu? Para que tu venhas a mim. Eu não sou digno nem de carregar tuas sandalinhas. Eu não sou digno de... Olha a humildade de servo de João Batista, né? João Batista podia ter enchido o peito e falado, não, mas olha, Jesus veio aqui para eu batizar, olha como eu sou poderoso, Jesus veio aqui para eu batizar. Ele fala, Senhor, não. Tanto é que o próprio João Batista dizia, olha, eu estou batizando aqui com água, mas vai vir outro que vai batizar vocês com o Espírito e com fogo. Porque João Batista sabia, ele tinha justamente esse espírito de servo, ele sabia qual era o lugar dele no reino de Deus, diante de Deus, e ele vai ser elogiado depois por Jesus. Ele vai dizer, olha, não teve maior que João Batista, e foi o último profeta. Ele veio na qualidade de Elias, ele sim veio na qualidade de Elias. Mas então, quando Jesus foi até João, João vai dizer, não, Senhor, eu não sou digno, porque o Senhor não tem pecado. E Jesus vai dizer, não, me batiza, por hora, me batiza sim, porque é para eu dar exemplo,
Jesus vai com humildade. E aí o que acontece? É o único momento bíblico que a gente tem um quadro onde estão Pai, Filho e Espírito Santo. E aí Jesus é descido às águas, e ao sair das águas, o Espírito Santo, em forma de pomba, vem pousar sobre ele. E eles escutam uma voz no céu dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Amém? E Jesus sai dali, não sai andando sobre as águas, estalando o dedo e fazendo vinho, né? Transformando água em vinho. Não. Jesus sai dali conduzido pelo Espírito para passar no teste, na prova, né? Que a gente chama de tentação, mas é a prova, a provação. E a prova neste mundo, hoje, no mundo de hoje, é não ser seduzido pelas coisas do mundo e achar que você deve ser servido, ao invés de ser um servo do Senhor. Seja um discípulo, seja uma discípula de Jesus. Você vai ser visto por Deus de outra forma. Lembre-se de Saul, lembre-se de Davi, como você quer ser visto diante do Senhor. Seja um servo, seja um servidor no reino de Deus. Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Há muitos servos e muitas servas que não são vistos neste mundo. Não são vistos pelo mundo. Mas eu quero parafrasear o livro de Hebreus, que vai dizer que são homens, né, nos quais, e eu acrescento aqui, homens e mulheres, nos quais o mundo não era digno. Ele vai dizer era digno, mas eu digo aqui, você que está me ouvindo aqui, você que está ouvindo essa palavra, certamente, homens, mulheres nos quais o mundo não é digno. Mas o Senhor vê a tua vida. Amém? E o Senhor te abençoa, e você sabe que você é abençoado por Deus. E você não precisa ficar se alardeando, você não ficar ostentando, porque isso é o mundo quem faz. O mundo faz isso, né? O mundo requer isso, precisa disso. Mas você tem o Senhor, amém? Este Senhor que fala para você: eu servi, seja um servo, seja uma serva. Eu estou vendo, eu estou contigo, eu te abençoo e vou te abençoar. Feche seus olhos, quero orar contigo. Senhor nosso Deus, eu te louvo, ó Deus, te agradeço, Pai, porque o Senhor e a tua palavra nos ensina. O Senhor veio a este mundo, mas combateu, Senhor, aquilo que era e ainda continua sendo de cruel no mundo. E o teu poder, Senhor, age ainda nos corações e continua a agir nos corações que são servos e servas tuas, como a tua palavra nos ensina. Então que o Senhor conserve cada um destes teus filhos e filhas, cada um desses que me ouvem nessa noite, que oram comigo, ó Deus, e que porventura vão ouvir essa mensagem e se identificar sim, ó Deus, com ela e orar comigo. Ó Deus, que o Senhor continue a abençoá-los, que o Senhor continue a fortalecê-los, mesmo que o mundo os tente, mesmo que o mundo os prove, mesmo que o mundo faça testes, e o mundo sempre vai fazer testes, que o teu Espírito Santo nos seus corações, nas suas vidas prevaleça, e o seu entendimento, que há um reino que é eterno, que transcende este mundo, mas que age neste mundo, na sua vida, na vida daqueles que creem no Senhor. E há um mundo dos homens, e há um reino dos homens que não opera, ó Deus, muitas vezes, na maioria das vezes, não opera conforme o teu reino. Mas que nem por isso deixaremos
de estar no teu reino, agindo no teu reino, agindo como servos e servas diante de ti. Então que o Senhor esteja abençoando estes teus filhos e filhas, conservando-os em ti, ó Pai. São estes que a tua palavra diz, Senhor, que é através deles que o teu nome é conhecido, que o teu amor é conhecido, que a tua salvação é conhecida, que a tua graça é conhecida, que o teu poder é conhecido. Ó Deus, que a tua presença é conhecida. Muito obrigado, Pai. Conserva-nos assim diante de ti. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Te louvo e te agradeço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.